uma tribo peculiar, onde os homens podem se casar quantas vezes quiserem, mas precisam de 5 cabeças de gado. Por quê? Um povo que vive em um local árido e seco, onde a água é escassa e apenas os homens tomam banho. Mas e as mulheres? Você deve estar se perguntando. Um lugar onde um costume que para nós do Ocidente é extremamente estranho, mas para eles é comum. Os homens têm o hábito de oferecer suas esposas para dormirem com os visitantes. O deserto mais antigo do mundo, com um litoral peculiar, chamado a Porta do Inferno. Uma vida selvagem magnífica e muito bem preservada pelos habitantes e pelo governo local, além de uma cidade fantasma e círculos perfeitos que aparecem no meio do deserto árido, algo parecido com aqueles desenhos vistos em plantações de milho. O que serão? Neste vídeo, você confere imagens deslumbrantes, a história de uma nação penalizada pelo sol escaldante do deserto, curiosidades incríveis que vão te fazer suspirar, além de mistérios ainda não resolvidos pela ciência. Tudo isso em um país africano chamado Namíbia. Clique no joinha embaixo do vídeo para apoiar o nosso canal, caso você goste desse tipo de conteúdo. A capital da Namíbia é Windhoek, que é a maior cidade do país e o centro político, econômico e cultural. A cidade tem uma rica história, que remonta à época da colonização alemã. Windhoek foi originalmente estabelecida em 1840 e, ao longo dos anos, desempenhou um papel importante na história da Namíbia, incluindo seu papel na luta pela independência do país. A maior parte do território tornou-se um protetorado do Império Alemão em 1884, tendo permanecido como colônia alemã até o final da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, a Liga das Nações transferiu a administração do país para a África do Sul, que impôs suas leis ao território e, consequentemente, sua política de apartheid, a partir de 1948. A independência só veio em 1990. O país possui uma população de apenas 2,5 milhões de pessoas, o que é pouco para o extenso território de 824 mil quilômetros quadrados. Isto é aproximadamente 3,3 vezes o tamanho de São Paulo. A Namíbia é, portanto, um dos maiores países da África e o 34º maior país do mundo. Com relação ao seu território, Namíbia é o segundo país menos populoso do mundo, perdendo apenas para a Mongólia. O idioma oficial é o inglês, mas o africâners e o alemão são amplamente falados. Um dos pontos turísticos mais impressionantes da Namíbia é o Dead Valley. Este nome significa algo parecido com pântano morto, do inglês dead e do africâner vlei. O local é aclamado por estar circuncidado pelas maiores dunas de areia do mundo, em que a maior delas, conhecida como Big Daddy ou Crazy Dune, chega a alcançar a estonteante altura de 300 metros. Mas o destaque fica pelo cenário árido que parece ter sido tirado de um filme de terror. O solo de argila branca foi formado após uma grande precipitação, quando o rio Tsuchad inundou, formando rasas e temporárias piscinas, onde a abundância de água permitiu que uma espécie de acácia se desenvolvesse. Porém, a ocorrência de algumas mudanças climáticas fez com que as dunas de areia invadissem a área junto ao rio, impedindo que este chegasse à região. Isto, portanto, ocasionou uma grande aridez e transformou o local no que hoje é conhecido como Dead Valley. Os esqueletos remanescentes das árvores, que se acredita terem por volta de 900 anos de idade, agora são negros pela intensa exposição ao sol, estando aparentemente petrificadas,
A madeira dessas árvores não se decompõe, pelo simples fato de estar seca por completo. O local é visitado por amantes da natureza e da fotografia. Com toda certeza, esse é um ótimo local para se tirar uma selfie. Outra atividade bastante praticada pelos turistas é a escalada das dunas, seguida de uma corrida alucinante até o pântano. Este local fica no deserto da Namíbia, com pelo menos 55 milhões de anos. É considerado o deserto mais antigo do mundo. O Saara, para efeito de comparação, tem apenas de 2 a 7 milhões de anos. Ainda falando do deserto, existe um local com um nome um tanto expressivo: a Porta do Inferno. Uma das áreas mais perigosas do inóspito deserto da Namíbia é uma extensão de 500 quilômetros de dunas de areia ao longo do Atlântico, conhecido como a Costa dos Esqueletos. A área, que se estende do sul da Angola ao centro da Namíbia, recebeu esse nome por causa das diversas carcaças de baleias espalhadas por suas margens e dos quase 1000 naufrágios que aconteceram na costa ao longo dos séculos. A Costa dos Esqueletos costuma estar sempre coberta por uma névoa densa, criada pela ressurgência da corrente fria de Benguela, no Oceano Atlântico, que se choca com o ar quente do interior do deserto. Esses nevoeiros atrapalham a visibilidade das embarcações, se tornando uma ameaça para a navegação. Não é à toa que o povo San costumava se referir à região como a terra que Deus criou com raiva. Das muitas maravilhas do deserto da Namíbia, uma de suas características mais intrigantes e maiores mistérios é um fenômeno conhecido como círculos de fadas ou anéis de fadas. São trechos circulares de terra sem vegetação, cercadas por uma única espécie de grama. Encontrados em todo o deserto, eles intrigam especialistas há décadas. Encontrados tanto nas planícies de cascalho quanto nas dunas, os anéis de fadas mantêm sua forma circular quase perfeita nos dois tipos de terreno. O tamanho dos círculos varia de 1,5 metro a 6 metros de diâmetro, no centro do deserto. Por anos acreditou-se que os anéis de fadas existiram apenas na Namíbia, mas em 2014, formações semelhantes foram descobertas na Austrália Ocidental, quando a cientista ambiental Bronnie Bell estava pesquisando a remota região de Pilbara. Embora a origem destas formações não seja clara, os círculos são velhos conhecidos da população local. O povo Rimba acredita que eles são feitos por espíritos, ou melhor, são pegadas deixadas por Deus, Mukuru. Mas alguns moradores atribuem esses círculos misteriosos a OVNIs, ou fadas que dançam à noite. Até hoje, não existe uma teoria universalmente aceita sobre a origem dos anéis. Mas as duas principais teorias são derivadas da escassez de água no deserto. Alguns estudos sugerem que os anéis são gerados por cupins, que criam esses círculos para coletar água e nutrientes do solo. Ao limpar a vegetação da terra, os cupins geram um espaço estéril no solo, o que permite que a chuva penetre mais profundamente na terra. E isso sugere que os cupins permaneçam hidratados, tomando a água desses reservatórios subterrâneos durante todo o ano. Outra teoria é a da auto-organização da vegetação, baseada na competição entre as gramíneas pela água escassa no solo, fazendo com que os círculos apareçam como uma espécie de reservatório, a partir do qual podem extrair nutrientes e água. Após anos de seca, as gramíneas ao redor dos anéis de fada podem acabar secando e, aparentemente, desaparecer. Mas segundo especialistas, a maravilha dessa paisagem é que quando chove, como em um passe de mágica, os círculos aparecem novamente. Muito curioso, não? A cidade de Koumaskop é uma cidade fantasma, localizada no deserto da Namíbia, não muito longe da cidade costeira de Luderitz.
Ela é famosa por sua arquitetura colonial alemã e pela invasão de areia que a cobriu ao longo dos anos. A cidade foi fundada durante o início do século XX, quando diamantes foram encontrados na região, levando à construção de uma próspera cidade mineira. Com o declínio da produção de diamantes na área e a descoberta de depósitos de diamantes mais ricos em outros lugares, a cidade foi abandonada gradualmente nas décadas de 1950 e 1960. O clima desértico da Namíbia fez com que as dunas de areia circundantes se movessem e invadissem a cidade. Atualmente, muitas das estruturas estão parcialmente enterradas na areia. Parte da cidade foi restaurada para fins de conservação e para permitir que os visitantes obtenham uma visão da história e da vida na cidade durante o seu auge. Comalscope é um lembrete fascinante do passado de mineração de diamantes na Namíbia e como a natureza pode reivindicar a terra de volta ao longo do tempo. É um destino muito procurado para quem deseja explorar uma cidade fantasma única no deserto. Agora, peculiaridade é a palavra que melhor define a tribo Himba, um grupo étnico formado por cerca de 50 mil pessoas que são consideradas os últimos descendentes dos povos seminômades do continente africano. Embora sejam conhecidos por seus hábitos absolutamente reservados, os Himbas têm permitido a visitação de turistas que visitam a Namíbia. Originária da Angola, a tribo Himba migrou para a Namíbia em busca de solos mais férteis. O forte da aldeia é a criação de vacas, cabras e ovelhas. A riqueza é baseada na quantidade de gado que a pessoa possui, e um dos aspectos marcantes da tribo é a poligamia. O homem pode ter quantas mulheres quiser, desde que tenha animais suficientes para isso. Para cada mulher, o homem precisa ter 5 gados. 2 são destinados à festa e 3 para a família da esposa. Para os que possuem mais de uma esposa, eles têm o compromisso de dormir cada dia com uma delas. A aparente argila, que cobre os corpos das mulheres, possui o nome de ocre vermelho. É feita através da pedra ocre, hematita, a qual é moída. Depois disso, os fragmentos são misturados com manteiga, ligeiramente aquecidos por meio de fumaça e aplicados sobre a pele. O resultado final possui o nome de otigize. Ela serve para estabelecer uma diferença entre homens e mulheres. Também ajuda a se proteger do sol ardente, mantendo a pele limpa e úmida, e de alguma maneira bloqueia o crescimento do pelo no corpo. As mulheres Himbas cobrem os corpos 2 vezes por dia com o otse. Um dos traços mais marcantes da tribo Himba é que as mulheres não podem usar água para se lavarem. O hábito remonta às grandes secas que assolavam os antepassados, no qual apenas os homens tinham acesso à água para tomarem banho. Além de aplicar o ocre vermelho, as mulheres Himbas tomam um banho diário de fumaça para manter a higiene pessoal. Elas colocam um pouco de carvão em uma pequena tigela de ervas, principalmente folhas e pequenos galhos de árvores comífora, e esperam a fumaça subir. Depois disso, se curvam sobre a tigela e, devido ao calor, começam a transpirar. Para uma lavagem completa do corpo, cobrem-se com um cobertor para que a fumaça fique presa embaixo do tecido. Outro hábito muito peculiar é o de oferecer a esposa para os visitantes. Não para qualquer um. Essa prática é realizada apenas entre eles. Se você é um Himba visitando outra aldeia Himba, você pode sim receber essa oferta. Ela não vale para turistas ou pessoas de outras etnias locais. Por lá, o sexo fora do casamento é visto como algo libertador. Na prática se chama Okujepisa Omukazendo. A esposa fica com o visitante num aposento, enquanto o marido dorme em outro. Caso não haja espaço, ele pode repousar do lado de fora da moradia. Bom, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para continuar recebendo o nosso conteúdo. Aqui na tela,
eu tenho outro vídeo incrível sobre as peculiaridades de outros países e etnias. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.